E olha, hoje aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, nós temos o quadro Fala Defensor. Nós vamos conversar com o coordenador da 2ª Coordenadoria Regional, o defensor público André Kalubi, tá? Sobre a atuação da Defensoria Pública dentro da unidade prisional, lá do presídio do Agreste, durante a pandemia do coronavírus. Por isso, o Fala Defensor está no ar. Muito bem. Doutor André Kalubi está conosco aqui nesse exato momento. Doutor André, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, para trazer essas informações e estreitar esses laços, inclusive, da Defensoria com a população. Seja bem-vindo, muito boa tarde. Muito boa tarde, Wilson. Muito boa tarde a todos os telespectadores do Fica Alerta. A Defensoria Pública tem a honra de, mais uma vez, se fazer presente e se valer desse canal de comunicação com a população alagoana, levando as nossas informações, levando uma política de educação em direitos, para que a população possa, a cada dia, exercer sua cidadania de forma plena. Muito bem. Só para eu falar o seu sobrenome correto, doutor André, doutor André Kalubi ou Kalubi? Kalubi. Eu falei Kalubi, mas é Kalubi, então está corrigido então aqui. Doutor André, vamos lá, vamos falar então a presença da Defensoria Pública no sistema penitenciário lá do Agreste, né, que seria uma presença importantíssima até para acalmar os ânimos naquela região. Nessa situação agora da pandemia, a Defensoria teve que também se ausentar. Isso causou alguns transtornos. Como é que era o trabalho da Defensoria antes da pandemia no sistema penitenciário do Agreste? Veja, Wilson, durante a pandemia, inclusive os atendimentos aconteceram, só que eles aconteceram de uma forma diferenciada. No presídio do Agreste, a Defensoria Pública conta com a atuação de 2 defensores, eu e mais um colega, o Marcos Freire, e com uma equipe de apoio, uma equipe maravilhosa e dedicada, integrada por funcionários de uma empresa terceirizada, que é a Reviver Administração Prisional. Então, no total, somos 6 profissionais e mais 2 estagiários prestando atendimento àqueles 940 presos do presídio do Agreste. É uma população prisional elevada, é a maior unidade prisional do Estado, ela tem uma série de diferenciais em relação aos atendimentos na capital. É uma unidade que funciona com cogestão, uma unidade preparada para essa nova realidade do sistema prisional, com uma forma mais fácil e segura de manejo da população carcerária, e a Defensoria, que está lá presente semanalmente, aliás, eu digo diariamente, manteve os atendimentos durante a pandemia com uma série de cuidados para a proteção dos profissionais e para a proteção dos reeducandos que nós atendemos. Nós temos uma meta no presídio do Agreste, e essa meta tem sido atingida mensalmente, de que a cada 45, 50 dias no máximo, todos os presos são reatendidos e informados sobre a situação dos seus processos. E há aqueles em que há condições, identificamos direitos à liberdade, ou direito à progressão de regime, ou qualquer outro direito correlato a essa situação prisional, nós fazemos esses pedidos constantemente. Então, eu lhe afirmo que durante a pandemia, e agora nesse novo momento, ainda enfrentando pandemia, todos os atendimentos de presos no presídio do Agreste estão em dia, todos eles têm os seus pedidos protocolados a tempo e modo, e a gente aguarda as decisões do Poder Judiciário de forma serena, mas sempre combativa na defesa daquela população que precisa de justiça e que vê na Defensoria Pública a única forma de realmente acessar a justiça e ter os seus direitos garantidos. Exatamente. Doutor André, nós não tivemos nenhum relato, inclusive, de rebeliões e outras coisas mais. O senhor acha, então, que é importante a presença da Defensoria, ouvindo esses presos, inclusive atendendo aos clamores, aos pedidos, fazendo com que os prazos e todo o atendimento jurídico desses apenados, e com isso eles se sintam mais, por exemplo, digamos assim, mais bem atendidos ou até não esquecidos, e é por conta disso que nós temos essa tranquilidade durante esses anos? Vários são os fatores que podem contribuir para que não ocorram rebeliões no sistema prisional. E, com certeza, um deles é o atendimento jurídico, é o atendimento constante da Defensoria Pública, assegurando ao preso voz dentro dos seus processos e essa luta pelos direitos deles. A gente precisa entender que essas pessoas estão privadas de liberdade, muitas delas privadas de liberdade irregularmente, já com direito a estar de volta ao convívio da sua família, e esse papel que a Defensoria Pública defende, que a Defensoria Pública exerce, de defesa constante desses presos, é sim, pode ter certeza disso, Wilson, um fator fundamental para a manutenção da paz dentro do sistema prisional. Esse atendimento a gente faz não só aos presos, mas também às famílias dos presos.
e agora, durante a pandemia, isso ficou ainda mais fácil de ser feito pelos vários canais de comunicação, os vários canais de atendimento online, por WhatsApp ou pelo nosso número 129, que a população pode acessar gratuitamente de 8 às 14 horas. Então, esse contato com a família e as notícias que os familiares levam aos presos também são fatores importantes para evitar rebeliões no sistema prisional. Doutor André, quais são as reclamações mais recorrentes, por exemplo, dos apenados? O que essa falta, por exemplo, dessa revisão que a Defensoria está tentando, inclusive, trazer dos seus direitos, que muitas vezes são cerceados, de pessoas que já teriam, inclusive, já a oportunidade da liberdade por conta, muitas vezes, de não ter essa revisão do seu processo e muito mais como tem acontecido com a Defensoria, de fazer com que eles voltem à liberdade ou tenham a sua oportunidade do semiaberto, enfim. E, além de tudo, essa questão de serem ouvidos. Isso tudo tem levado um pouco mais de tranquilidade. Quais são os recorrentes, quais são os pedidos e as reclamações maiores que eles fazem aos defensores? Hoje nós estamos enfrentando três grandes problemas, três grandes demandas dessa população carcerária e dos seus familiares. A primeira diz respeito à morosidade do Poder Judiciário, que por vezes não consegue agilizar os processos, marcar as audiências e tomar as decisões de forma célere, como deveria ser. Nós temos uma população carcerária constituída, infelizmente, de uma grande maioria de presos provisórios, presos que ainda aguardam julgamento, e o aguardo por esse julgamento, a demora nesse julgamento, é sim um reclamo grande da população carcerária e dos familiares dessas pessoas que estão presas. Um outro ponto de muita insatisfação aqui no Agreste, mas que também atinge parte da população em relação à capital do estado, por exemplo, é de que nós temos transferências para o Agreste de presos que são oriundos da capital do estado ou até mesmo do litoral norte. Então isso dificulta muito que os familiares venham até o Agreste para fazer visitas. Isso gera um deslocamento muito grande, um custo que às vezes a família não consegue arcar. Então nós temos combatido muito essas transferências indevidas, e eu digo indevidas porque em Maceió tem vagas nos presídios e por vezes o estado traz para o Agreste presos oriundos da capital ou do litoral norte e leva presos de Arapiraca ou do Sertão para Maceió. Então a gente entende que esse trânsito acaba prejudicando tanto a visita dos familiares como o bem-estar dos presos, porque não facilita em nada o atendimento, o comparecimento à audiência e a atenção às famílias. E um ponto que a gente tem combatido muito e que o Estado precisa olhar para ele e apresentar possíveis soluções é a questão do retorno das visitas no sistema prisional. As visitas estão suspensas desde o início da pandemia, mas aqui no Presídio do Agreste há possibilidade de outras formas de visita, como, por exemplo, que os familiares venham ao presídio e conversem com os seus parentes que estão presos, tenham um contato direto. Uma das ideias que temos defendido é de que os presos sejam visitados pelos seus familiares numa área que nós chamamos de parlatório, devidamente separado por uma barreira de acrílico, o mesmo local que os advogados usam para o atendimento de seus clientes. A gente acredita que é preciso encontrar, e com urgência, uma forma de permitir que as visitas voltem, porque esse é um terceiro ponto de grande insatisfação hoje da população carcerária e dos seus familiares. Muito bem, só para a gente finalizar, doutor André Chalub, em relação à quantidade de presos que foram infectados com o coronavírus, o senhor tem esses números? Tenho sim. Até a semana passada, o Presídio do Agreste tinha 4 casos confirmados de Covid-19, 17 casos já haviam sido descartados e 11 ainda estavam sob investigação. Ao menor sinal, a menor suspeita de uma eventual contaminação, esse cidadão que está preso, ele é levado para uma cela em separado até que se passe o período de quarentena ou que saia o resultado descartando o Covid-19. Então, 4 presos foram contaminados, possivelmente nesse atendimento que é feito por outros profissionais do presídio, inclusive pelos profissionais da Defensoria Pública, mas felizmente, com as medidas que foram tomadas, o coronavírus não proliferou no Presídio do Agreste. Perfeito. Doutor André, quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, obrigado pelas informações e continuo dizendo que o espaço estará sempre à disposição de todos vocês. Muito boa tarde. Muito boa tarde, a Defensoria Pública agradece mais uma vez. Muito obrigado. Fala Defensor. Muito bem. Muito obrigado pela sua participação, doutor André Chalub, falando aqui no nosso quadro Fala Defensor, que é uma forma de trazermos a Defensoria para cada vez mais perto de você, telespectador aqui do nosso fenômeno Fique Alerta, como nossa prestação de serviço, tá bom?